Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, dessa vez com o tema esquecimento do passado. Será que esquecemos de tudo mesmo? Vamos ao tema. Muitas pessoas se revoltam com as suas reencarnações, com os seus karmas, né? Por dizerem que não é justo eu pagar um karma, né? Eu sofrer um karma ou sofrer alguma coisa, sendo que eu não lembro o que eu fiz no passado. Nós trazemos esse vídeo como uma explicação mostrando que nem tudo nós esquecemos. Muitos espiritualistas e espíritas pregam sobre o esquecimento do passado. Porém, esse esquecimento não é 100%. Nós vamos explicar sobre isso. Muitas pessoas também dizem que, por exemplo, seres de alta envergadura, como Jesus e outros, podem reencarnar ou encarnar aqui e passar pelo esquecimento, e por isso, por ter esquecido quem são, esses seres podem pender para o mal e se tornarem seres maus. Por isso, nós vamos explicar também que isso não acontece. Então, o que acontece, gente? Muitas pessoas acreditam que nós esquecemos 100%. E por isso ficam revoltadas por pagarem karma, por sofrerem karma, sofrerem várias coisas nas suas vidas. Porém, o esquecimento que se dá são esquecimentos de detalhes, de cenas. Por exemplo, eu posso esquecer quem eu fui e o que eu fiz, a cena do que eu fiz, né? Ou o nome que eu tive no passado, em outra vida. Isso acontece. Esse esquecimento acontece. Tendo em vista que hoje em dia muitas pessoas estão tendo lembranças do passado, principalmente crianças podem estudar, né, sobre isso, mas crianças estão tendo lembranças de vidas passadas. Isso mostra que o esquecimento não é total. Outra coisa que mostra que o esquecimento não é total são as afinidades e as antipatias que temos. Então, muitas vezes, nós encontramos pessoas, né, onde não conhecemos, não temos a história da vida daquela pessoa, não conhecemos nada daquela pessoa, mas temos por ela, de graça, uma simpatia, uma afinidade ou uma antipatia. Sentimos raiva, sentimos alguma coisa negativa por essas pessoas, sem saber quem elas são, sem conhecê-las profundamente. Da onde vem essa raiva? E da onde vem essa simpatia, essa afinidade? Essa raiva e essa simpatia ou afinidade são as lembranças de coisas do passado. Eu não preciso lembrar o que eu fiz, o detalhe do que eu passei, se eu fui amigo, se eu fui parente daquela pessoa, se eu fui inimigo. Não preciso lembrar dessas cenas. Porém, o sentimento, como uma lembrança, reacende. E eu volto a sentir a simpatia, a afinidade ou a antipatia, a raiva, etc. Isso acontece muitas vezes até dentro da própria família, onde pessoas que são bem tratadas pelas outras, mesmo sendo bem tratadas, elas sentem uma raiva
vamos dizer. Ou ao contrário, às vezes a pessoa sendo maltratada, ela muitas vezes, mesmo sendo maltratada, ela sente uma afinidade pelaquela pessoa e por isso uma difícil separação acontece. Muitas vezes vemos pessoas sendo maltratadas e essas pessoas não se separam, não se afastam. Por quê? Porque existe um relacionamento de outras vidas. Precisa se lembrar do detalhe do que aconteceu na outra vida? Não, não precisa. Você, quando entende o processo da reencarnação e entende que você tem que se autoconhecer, basta você se autoconhecer, conhecer as suas afinidades ou as suas antipatias, e daí você já vai ter um indício, algo apontando para o que pode ter acontecido em outra vida e algo com certeza apontando para a real necessidade de modificação interna ou não. Por quê? Se eu tenho uma antipatia gratuita por uma pessoa, com certeza algo aconteceu no passado. Eu não preciso lembrar desse algo. Eu preciso me concentrar na antipatia e modificar essa antipatia. Quando acontece um karma, quando eu estou sofrendo um problema, eu não preciso saber os detalhes do que aconteceu no passado para que eu me modifique. Eu preciso olhar para dentro de mim, entender o que está atraindo aquele problema, e aí eu modificar o meu interno, que com o tempo o externo se modifica. Já falamos disso no vídeo em que falamos sobre cocriação. O nosso poder de cocriação. Então, por exemplo, se eu tenho agressividade interna dentro de mim, né? Uma agressividade interna, mesmo que eu não coloque para fora, eu vou atrair para mim pessoas que tenham agressividade e situações onde impere também essa agressividade. Eu preciso lembrar o que aconteceu com essas pessoas no passado. Eu preciso lembrar o que eu fiz no passado que está gerando isso agora. Não, não preciso. Eu preciso me concentrar, sim, no meu interior, na questão da agressividade que eu ainda tenho, modificar isso, e aí com o tempo tudo se modifica. Eu modifico o karma a partir do meu autoconhecimento e da minha reforma íntima. Então, para vocês que acreditam que precisam lembrar de cenas, de detalhes do passado, para então modificar o hoje, isso não é necessário. É necessário o autoconhecimento e a reforma íntima. Porque com isso já estamos nos modificando. Ora, se eu tenho um filho problemático, vamos trazer um exemplo, né? Eu tenho um filho problemático e esse filho tem uma raiva gratuita de mim. Uma raiva gratuita. Se eu entendo o processo reencarnatório, eu entendo que provavelmente tenha algo no passado onde nós não nos demos muito bem assim, ou até éramos, né? Nós fomos inimigos do passado. Se eu entendo o processo de reencarnação, eu entendo e aceito isso. Então eu procuro não a modificação, não me concentrando na modificação somente externa, mas eu procuro me modificar internamente, entender o que está fazendo com aquele problema se exalte, me modificar internamente,
amar cada vez mais, né? Perdoar cada vez mais, educar cada vez mais, trabalhar no bem cada vez mais, e assim, com o tempo, por que com o tempo? Porque eu preciso que ele, por exemplo, o exemplo do filho problemático, eu preciso que ele também compreenda que ele também tem que se modificar internamente. Então o trabalho não é um trabalho fácil. Não é um trabalho onde um só vai resolver. É um trabalho em conjunto, onde eu, o pai e o filho problemático tenham que entender que os dois precisam se autoconhecer e os dois precisam fazer uma reforma íntima, trabalhando, focando somente no bem. Eu não preciso lembrar as cenas do passado, os detalhes do passado, para então resolver esse problema hoje. Até porque muitas vezes eu não vou aguentar e vai se tornar mais difícil o relacionamento se eu lembrar das cenas do passado. Então, basta que, para isso, para modificar tudo, basta eu me concentrar na minha reforma íntima e na minha modificação interna, no meu autoconhecimento. Agora, falando de avatares, de seres de alta estirpe, né? De grande hierarquia, num grande patamar, que desceram e sofreram um esquecimento. Bom, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos ganhando mais responsabilidade e mais liberdade de ação. Esse esquecimento que eu falei até agora, de cenas, de detalhes, existe para nós porque nós não estamos preparados para lidar com certas situações. Porém, seres de alta envergadura já estão mais preparados para lembrarem quem são e o que fizeram e saberem administrar tudo isso, focando sempre no bem. Seres de alta hierarquia já estão em comunhão maior com o todo, em comunhão maior com Deus, e não necessitam esquecer o tanto quanto nós esquecemos. Eu não sei se ele, seu ser a nível crístico, esquece alguma coisa. Mas, por exemplo, Jesus nunca demonstrou esquecer a condição crística dele. Nunca demonstrou esquecer a comunhão que tinha com o Pai. Nunca demonstrou esquecer a sua missão, a questão de ser intermediário entre Deus e nós, intermediário direto. Então, o esquecimento do passado não acontece para esses seres. Tá? O esquecimento do passado não acontece para esses seres por eles já terem conquistado pela evolução uma liberdade maior de ação e saberem lidar, saberem administrar tudo que fizeram no passado. Então não tem como esses seres esquecerem e daí penderem, se deixarem levar para o mal e preferirem agora o mal. Não tem como. Tá? Então esse é o nosso vídeo sobre esquecimento do passado, né? Espero que todos tenham gostado. Se tiverem alguma pergunta, deixe nos comentários, né? Entre em contato conosco, que nós podemos discorrer mais sobre essa questão. Espero que todos tenham gostado. Muita paz a todos.